Quais são as diferenças entre o português e a Libras? Muitas pessoas acham que a Libras é simplesmente uma tradução, palavra por palavra, do português. Mas nesses mais de 23 anos que eu tenho de experiência na área da Libras, e sendo casado com a Raquel, que é surda há mais de 13 anos, vou ver se eu tenho um vídeo aqui para eu te mostrar a Raquel, a minha esposa. Aqui, ó. Tá a Raquel, minha esposa, vou te mostrar aqui, ó. Mas aqui a Raquel, a minha esposa, ela é surda. Então, nesses anos todos, o que eu percebo muita gente acha que é tudo a mesma coisa. Então, vou te mostrar que não é. Tá vendo o jeito que a Raquel tá sinalizando aqui em Libras? Ó, vou mostrar aqui para você. Vou mostrar aqui. Vou colocar maior aqui assim, ó. Essa lógica que a Raquel está usando aqui para poder sinalizar em Libras é uma lógica que não depende do português. É uma lógica visual. Então, o que é diferente entre a Libras e o português? Tudo. Simples assim. Resposta mais prática. Pode até fechar o vídeo. Mas vou te explicar aqui em mais detalhes. Ó, presta atenção. O português é uma língua oral, uma língua falada. Ou seja, você fala e a outra pessoa ouve. Então, é uma língua oral auditiva. A Libras é uma língua visual gestual. Você usa a visão, você usa as mãos e o corpo para ter comunicação. O português é uma língua linear e consecutiva. Então, você emite um som, depois mais um som, aí você junta esses vários sons aí, e isso aí vai formar uma palavra, vai formar uma sílaba, uma palavra, e depois vão formar uma frase, e assim você vai ter a comunicação. A Libras não. A Libras é uma língua simultânea. Você vai fazendo uma coisa com uma mão, outra coisa com outra mão, outra coisa com a sua expressão facial. Observa, por exemplo, aqui, ó, que o tempo todo a Raquel tá usando a expressividade dela aqui, ó, com o rosto dela, com a expressão facial dela, percebe? E ela faz isso ao mesmo tempo em que ela movimenta o tronco dela, em que ela movimenta as mãos dela. Ela usa a mão direita, a mão esquerda, percebe? Então, toda essa comunicação acontece de forma simultânea. E mais do que isso, é possível você sinalizar uma coisa com a mão direita e outra coisa com a mão esquerda de forma independente, de forma separada, com significados separados. Você pode retomar a comunicação. Gente, a Libras é uma língua incrível demais. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Eu disse aqui, ó, o país Portugal está aqui, o Brasil está aqui, a família real, que estava lá em Portugal, porque eu estou fazendo onde eu tinha feito o sinal dizendo onde está Portugal, a família real se mudou para cá. Para cá onde, Madison? Para o Brasil. Como é que você sabe que é o Brasil? Porque antes eu tinha dito que aqui era o Brasil. Assim como antes eu tinha dito que aqui era Portugal. Então, a partir dessa narrativa aqui, eu posso dizer várias coisas. Só de eu apontar para cá, eu estou falando de Portugal. Só de eu apontar para cá, eu estou falando do Brasil. Entende? E aí eu já estou sinalizando lá um tempão, 10 minutos, 15 minutos e tal. Se eu apontar para cá de novo, eu continuo falando de Portugal. E se eu apontar para cá, eu continuo falando do Brasil. Gente, essa língua é incrível demais, sabe? Mas se eu quiser mudar isso aí tudo, aí já é outro assunto, né? Já fica mais avançada a nossa conversa aqui. Mas qual que é o grande lance? O grande lance é essa lógica visual que a Libras tem faz com que você consiga se comunicar em Libras muito mais rápido do que o português. E tem muita gente que acha que a Libras é uma língua difícil de aprender, uma língua complicada. Mas, na verdade, tudo isso é culpa do inglês da escola, que a gente ficou lá 8 anos tentando aprender inglês na escola, e eu, pelo menos, aprendi muito pouco. Na verdade, eu achei até que eu tinha aprendido bastante coisa, eu conseguia ler alguma coisinha e tal. E aí, um dia, um norte-americano chegou perto de mim e falou: não, pode falar inglês. O cara sabia português, pode falar inglês que eu vou entender. Eu só não sei falar, mas eu vou entender. Nem água de inglês eu não entendi na época, entendeu? Então, aquela lógica que a gente aprendeu no inglês na escola, de palavra por palavra, decorar a frase, decorar a musiquinha em inglês, aquilo lá não serve, não adianta. A gente ficou lá, perdeu 8 anos tentando fazer desse jeito, igual hoje em dia tem um tanto de gente tentando aprender Libras desse jeito, tudo palavra por palavra e sinal por sinal. A verdade é que você não precisa
e nem deve ficar tentando decorar coisas em Libras. Vou te mostrar aqui na prática, ó. Esse aqui sou eu sinalizando, aqui, ó. Tá vendo? O John, ele tentava ficar decorando coisas em Libras, e o que aconteceu? Ele foi fazer uma banca avaliativa para trabalhar como intérprete de Libras e foi vergonha lá. Porque ele tinha decorado um tanto de coisas, chegou lá e não conseguiu usar as coisas que ele decorou. Ele tinha decorado frases, enfim, travou, não passou na banca. Aí ele descobriu que tinha como aprender a Libras sem decorar. Sem decorar. E aí ele seguiu esse método e se tornou fluente em Libras. Está vendo ele sinalizando aqui. Mais do que isso, ele foi aprovado na banca avaliativa. Está aqui o print comprovando aí que ele foi aprovado na banca avaliativa. Aí beleza. Aqui está o John interpretando música para Libras, a música da Elis Regina. Aqui eu deixei sem o áudio, mas enfim, tu sacou aí que ele está interpretando. E ele é bem performático na interpretação dele, tá? Quer dizer que se você for interpretar a música, tem que interpretar igual ele? Não, esse aqui é o jeito do John interpretar. Interpreta como tu quiser. Mas, pelo amor de Deus, não faz na lógica do português. Libras é Libras, português é português. Tá vendo? Cada uma dessas pessoas aqui se tornaram fluentes em Libras sem ter... Tem mais aqui, ó. Sem ter que decorar nem um único sinal sequer na Libras. Cada um deles. Esses daqui, por exemplo, ó, sabia nada de Libras. Já essas outras pessoas aqui, ó, estavam há anos tentando aprender, tentando decorar as coisas aqui, ó, 20 anos. Então, para você que acha que Libras vai passando o tempo, você vai aprendendo mais, você pode até ir aprendendo mais, mas aprender mais, no caso da Libras, não significa que você é fluente. Era o caso dessas pessoas que eu mostrei antes aqui. Qual que é o grande lance? A Libras é uma língua separada e independente do português. A melhor forma que tem de você realmente saber como se comunicar em Libras, sem você ficar quebrando a cabeça, qual que é a diferença entre a Libras, qual que é a diferença no português, é você parar de aprender a Libras. Igual essas pessoas fizeram, eles pararam de aprender. Eles começaram a absorver a Libras. Absorver a Libras é uma outra lógica. Essa daqui, por exemplo, é a Estela, ela é psicóloga, hoje é fluente em Libras. Essa daqui é a Érica, ela se tornou fluente em Libras e hoje ela interpreta até para os surdos na igreja dela, inclusive numa fase bem difícil da vida dela e tal. Aqui é a Jamile, ela aprendeu a Libras, melhor, ela absorveu a Libras na época da pandemia. Aqui mais à frente nesse vídeo, tem um vídeo dela aqui no nosso canal, você pode procurar aí por Jamile Caldas. Jamile Caldas Libras, Jamile Caldas, agradecimento, alguma coisa assim, você vai encontrar aí. Ela fala o seguinte, que ela via o surdo, ela atravessava para o outro lado da rua, porque ela não sabia se comunicar. E aí chegou a pandemia, ficou em casa, e aí ela começou a estudar com o nosso método, passo a passo, se tornou fluente em Libras, sem nem ter encontrado nenhum surdo, sem nem ter tido comunicação com nenhum surdo, só com o nosso método online. Isso aqui tudo que você está vendo ela sinalizar. Nesse momento que ela gravou o vídeo, ela não tinha encontrado com surdo ainda, porque estava em lockdown na cidade dela e não podia sair de casa, estava só em casa e tudo ela fez online. Ou seja, não depende de você ter contato com surdos para você se tornar fluente. Tem um tanto de curso de Libras por aí que fala, tem que ter contato com surdo para você aprender Libras. É porque eles não sabem te ensinar Libras de verdade. E aqui, ela se tornou fluente em Libras sem ter contato com surdos. Madison, mas para que eu vou aprender Libras se não é para ter contato com surdos? Não foi isso que eu falei. Tu vai aprender Libras, ou melhor, você vai absorver a Libras, que é o jeito certo, e não depende de ter contato com surdos para isso, porque no próprio método já tem o passo a passo para você poder fazer isso. Agora, depois que você já está fluente, aí sim você pode ter contato com surdos, pode fazer amizades, pode trabalhar na área. Essa daqui é a Lana, por exemplo. Essa daqui é a Mariana Teodoro, que hoje é intérprete. Essa daqui é a Rosana Pedrassi, que não sabia nada de Libras, nenhum sinal sequer. Se tornou fluente em Libras do zero, em 8 semanas. Essa daqui é a Sandréa Paixão, tinha o sonho de se comunicar com surdos e também de estar preparada para interpretar, ou melhor, para se comunicar e dar aulas para os alunos surdos dela, lá em Ilhéus, na Bahia. Essa aqui já é a Silvana de Barros, que também se tornou fluente em Libras. Enfim, aqui, gente, ó, tem gente de todo o Brasil. A Luana mesmo, que nessa época que morava lá em Salvador, onde eu morei também nessa época aqui, a Luana, ela estava tentando aprender Libras,
Quando ela conheceu a gente, ela estava fazendo faculdade na área de Libras há 6 meses, e aí ela começou a aplicar o nosso método passo a passo, e nesse exato momento aqui, em que eu estou entrevistando ela em Libras, você está vendo aqui, a Luana já estava fluente em Libras, em 6 semanas. Madison, como que ela conseguiu isso? Simples, seguindo o passo a passo do nosso método. Quer dizer que todo mundo fica fluente em Libras em 8 semanas? Em 6 semanas? Não. Então, as exceções, né? A Luana é exceção, tem alguns outros alunos que tornaram. Mas em 8 semanas, eu garanto, se você seguir o passo a passo do método, você vai se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Aqui está a Luana sinalizando e contando a história dela, como foi, como não foi, todo o aprendizado dela. Isso aqui é a entrevista completa. Eu acho que assim, aqui, ó, eu estava de boca aberta, porque qual que é a verdade aqui? A verdade é que os recursos linguísticos que a Luana estava fazendo em Libras, sem depender do português, a gente não teve que explicar a teoria para ela não teve que decorar regra gramatical, ela não teve que decorar sinal, não teve que decorar a frase, nada. O que ela fez foi absorver a Libras, e é o que você também pode fazer, por um caminho muito simples. Eu vou deixar logo aqui abaixo o link de uma aula completa e passo a passo comigo, onde eu mostro passo a passo para você absorver, se desenvolver e avançar na Libras. Tanto se você está do zero, não sabe nada de Libras, nenhum sinal você quer, quanto se você já está tentando aprender Libras aí há algum tempo e ainda não é fluente. Mas você quer se tornar fluente, talvez você queira até se tornar intérprete, está mais preparado para se comunicar com surdos, ou lá na sua igreja, na sua religião, enfim, está realmente preparado. Vai lá, a aula é gratuita, o link está logo aqui abaixo. Quando você entrar lá, você vai ver a página, tem um vídeo lá com a aula completinha. Assiste a aula, é uma aula completa mesmo, bem passo a passo. Eu vou analisar Libras, vou te mostrar os sinais, vou analisar frases em Libras, vou analisar a sinalização de surdo, vou te mostrar as técnicas, vou mostrar as bases científicas e tudo mais. É gratuito mesmo, vai lá. E para você que quer dar outros passos com a gente, quer ter o nosso acompanhamento passo a passo, nesse link que você vai abrir lá, tem um botão na página, você vai entrar lá e então você vai ver esses bastidores aí, esse passo a passo. Ó. Vou até fazer o seguinte, ó. É essa página aqui que você vai abrir lá, tá vendo? Ó? A página completa. A página completa. Aqui tem um vídeo aqui, ó, a aula aqui, ó. 1 hora de aula, uma aula completa mesmo, passo a passo, revelando para você aqui os bastidores. E então você pode fazer contato com o meu time aqui pelo WhatsApp, ou mesmo clicar aqui, vai abrir uma página e lá você vai preencher uma aplicação de interesse e assim a gente vai fazer contato com você para quando tiver vagas no método Fluent em Libras. Nesse exato momento aqui tem algumas vagas disponíveis, mas eu já estou te explicando, porque se você chegar lá e não tiver vaga, fica triste não, tá? Que quando surgir as vagas, meu time vai fazer contato com você. Agora presta atenção, por que as vagas são realmente limitadas e a gente seleciona para poder fazer parte do método? Por uma razão muito simples, nós acompanhamos cada pessoa. Meu time acompanha cada pessoa, do zero à fluência na Libras. Então aqui tem mais detalhes, você vai entender mais detalhes aí. Então, se você quer realmente absorver, se desenvolver e avançar na Libras, até mesmo se tornar intérprete, acesse o link logo aqui abaixo e vai lá e libera o seu acesso na aula. Vai lá.